Boa noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é domingo, hoje é o último dia do mês de julho. Nós temos falado com insistência que esse mês é um mês profético, onde a palavra de Deus diz que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. E hoje é dia 30 de julho, são 19 horas e 16 minutos. O tema do nosso discurso hoje é: nascido de Deus ou nascido do homem? Nós vamos compreender o que é esse sentido que o Senhor Jesus ele deixou nas Escrituras para que nós possamos compreender. Aí você entende, meu amigo, por que tanta dificuldade de você permanecer, tanta dificuldade de você continuar na presença de Deus. Tem tanta gente que outrora estava na presença de Deus, hoje se encontra afastada, desanimada. Eles não acreditam que um culto aos domingos é importante para o bem-estar da sua alma. Por quê? Porque são pessoas que são nascidas do homem ainda. Eles não tiveram ainda esta oportunidade de nascer de Deus. A Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele era nascido de mulher. É verdade. Ele era nascido de mulher. Até então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele só passou a manifestar o poder de Deus na sua vida ministerial quando ele foi nascido de Deus. A Bíblia deixa bem claro que o homem nascido de mulher, ele vive breve tempo, cheio de inquietações, cheio de incerteza, cheio de oscilação. Ele não suporta a pressão do mundo espiritual. Ele pode até mesmo permanecer um tempo, 2 tempos, mas ele não consegue resistir o mundo espiritual, porque é um mundo o quê? Espiritual. E para poder suportar o mundo espiritual, você precisa de ser de quê? Nascido de Deus. Precisa ser espírito. A Bíblia diz que no início de todas as coisas, Deus visitava Adão e Eva toda a tardezinha, não é verdade? Era um culto, nós estamos na tarde, né? No decair da tarde, de 18 horas para as 19 horas. Deus visitava Adão e Eva. Mas você sabe por causa de que Deus visitava Adão e Eva? Porque Adão e Eva eram o quê? Nascido de quem? Você sabe? De Deus. De Deus. Então, quando Adão e Eva pecaram, eles passaram a ter a natureza natural. Então ele já não tinha mais acesso a Deus como Dante. Você não vai ver nas Escrituras Sagradas que Deus visitava Adão à tardezinha, porque ele conseguiu quebrar aquele vínculo que ele tinha com Deus. Ele passou a ser espiritual para ser uma pessoa natural. O próprio Paulo, ele fala sobre isso no livro de Gálatas. Vós começaste no espírito, mas agora tem se aperfeiçoado na carne. Então, meu amigo e minha amiga, é necessário que você compreenda isso para você permanecer. Neste domingo, neste último dia do mês, Deus ele deu esta direção para nós. Por causa de que nós, nessas 3 décadas que vai fazer, nós não arredou o pé da presença do nosso Senhor Jesus Cristo, com dificuldade, com bênção, sem bênção, com rejeição, com humilhação, com perseguição, com toda sorte de males que um ser humano possa passar na sua vida cotidiana, na sua vida pessoal. Porque nós nunca
desanimamos da fé, porque nós nasceu de Deus. Então, se você não nasce de Deus, meu amigo, fica difícil. Ora você vai aos cultos, ora você não quer ir, ora você começa a falar, não preciso ir à igreja, eu assisto o culto em casa. Por quê? Por que você assiste o culto em casa? Porque você não quer problema. Você não quer problema. Dentro da tua casa você não vai ter problema. Abre-se uma exceção quando nós estamos passando por um momento de enfermidade, estamos doentes. Então é lícito que eu faça o quê? Que eu assisto o culto online. Mas e quando eu estou em perfeita condição, em perfeita saúde? Porque eu sou nascido do homem. Então eu não quero ter problema. Eu sei que na igreja tem fofoca. Eu sei que na igreja tem ciúme. Eu sei que na igreja tem perseguição. É um falatório terrível. Mas quando você é nascido de Deus, meu amigo, você passa por tudo isto e desconsidera tudo isto. Por quê? Porque você é nascido de Deus. Vamos entender com clareza aqui no livro de Gálatas o que o Paulo fala para os Gálatas. Olha só o que Paulo fala aqui. A nossa filiação em Cristo. No número 1, digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade e nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Você está entendendo, meu amigo? Aqui, Paulo está dizendo que se nós formos criança, se nós somos, como é que eu posso te explicar, incapaz de tomar atitudes, é porque nós precisamos crescer, precisamos de um relacionamento mais íntimo com o nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos ter direções para tomar decisões. Tem gente que é complicado para tomar uma decisão. Ele não sabe o que ele quer, ele está ainda em dúvida. Ele não sabe se ele quer Deus, ele não sabe se ele quer o mundo, ele não sabe se ele quer isso, se ele quer aquilo. Por quê? Porque falta essa pessoa nascer de Deus. Olha só o que Paulo diz aqui no 2. Mas está sobre tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Você está vendo? Foi por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele falou assim para os seus discípulos. Ele falou assim: ficai em Jerusalém, que até que do alto seja revestido do Espírito de Deus. Você sabe por que Jesus ele falou isso para os seus discípulos? Porque os seus discípulos eram nascidos do homem. Eles eram pessoas naturais. Mas fazia milagres, pastor. Fazia. Curava. Porque eles usavam o poder de Deus, o nome de Jesus. Mas para que eles viessem tomar decisões, para que eles viessem ser pessoas destemidas diante os problemas, diante as dificuldades, eles precisaram ser revestidos com um novo nascimento. Porque até então eles eram senhores das suas próprias vontades, eles eram senhores do seu próprio desejo. E eles não queriam obedecer ao comando de Cristo, porque eles não eram nascidos de Jesus. Foi por isso que o que aconteceu o quê? Judas traiu Jesus,
Pedro negou Jesus. Os outros discípulos, eu nem sei o que aconteceu, mas meteram o pé. Sumiram. Aí se esconderam dentro de uma casa, esperando o ocorrido. Todo mundo com medo. Os romanos vão nos matar. E quando um perguntou para ele assim: olha, esse daí é um deles. Fala igual a eles. Ele falou: eu não sei nem o que você está falando, rapaz. Eu não sou de ninguém, eu não sou ninguém. Eu não conheço ninguém. Então, quando o homem ele é nascido do homem, quando o ser humano, quando o servo é nascido do homem, ele é indefinido na sua fé. Ele não tem estrutura espiritual para tomar decisões, porque ele é guiado pelo seu coração, ele é guiado pelas suas emoções. Aí no versículo 4, 3, assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados ao rudimento do mundo, ou seja, os meus sentimentos. O que é o mundo? O mundo é nada mais do que os nossos sentimentos, as nossas vontades, o engano do coração. O coração fala para você uma coisa e você vai lá e obedece. Tem muita gente que fala assim: faz o que o seu coração pede. O seu coração nunca vai querer agradar a Deus, meu amigo e minha amiga. O seu coração nunca vai querer seguir Jesus. Você sabia disto? Ele nunca vai querer seguir Jesus. Se o teu espírito não tiver alimentado pelo poder de Deus, se o teu espírito não tiver alimentado pela palavra de Deus, a tua alma nunca vai querer obedecer os comandos do Senhor Jesus. Você sempre vai querer obedecer os comandos dos teus sentimentos. E o teu sentimento, ele geralmente fala assim: ah, eu não vou hoje não. Eu não vou buscar Jesus não. Ah, hoje eu não quero jejuar não. Poxa, eu sei que nós estamos em uma temporada de 1 mês do Espírito Santo, mas não quero ir hoje não. Deus entende. Quem está falando? É o teu sentimento, é o teu coração. Mas quando você é nascido de Deus, mesmo com a garganta inflamada, mesmo com o corpo pedindo cama, você está lá, lutando pelos interesses do nosso Senhor Jesus Cristo. Lutando pelos objetivos do nosso Senhor Jesus Cristo, que é pregar o Evangelho a toda criatura. Hoje nós não temos condições de ir nos 4 cantos do planeta, mas um vídeo educativo que ensina a vontade de Jesus, ele pode ir. Então, meu amigo, é isso que o Senhor Jesus está tentando nos ensinar nesta noite. E no versículo 4 diz assim, ó: mas quando chegou a plenitude do tempo de Deus, enviou o seu Filho. Aqui era o Jesus Deus. Amém? Era o Jesus Deus, não o Jesus nascido de mulher. Vamos ver? Mas quando chegou a plenitude do tempo de Deus, enviou o seu Filho, nascido de mulher. Aqui é Jesus nascido de mulher. Você vê que tem as duas naturezas aparecem aqui. As duas naturezas estão presentes. Jesus, Filho de Deus, que é o Deus Altíssimo, na presença de Jesus. E aqui é o Senhor Jesus, nascido de Maria. É muito forte, né? Aí diz assim, ó. Vou ler de novo. Mas quando, no versículo 4, Gálatas 4:4. Quando
Mas quando chegou a plenitude do tempo de Deus, enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. O que é nascido sobre a lei, meu amigo e minha amiga? É nascido sob o regime da sua carne. A lei, antigamente, era dente por dente, se eu não me engano, olho por olho e dente por dente. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Esta era a lei. E não é o tempos atuais hoje lá fora. Se um fere o outro quer ferir. Mas quando você está em Cristo Jesus e você é nascido do Espírito Santo, até os que te ferem, você tem misericórdia deles. Até os que falam mal, você tem compaixão deles. Esse é o nascido do Espírito Santo. Porque a sua natureza adâmica, ela já não te controla mais. Mas a natureza de Cristo passa a controlar os seus pensamentos. A mente do Senhor Jesus, ela passa a ser a tua mente. Então você consegue compreender o que uma pessoa natural não compreende. Amém? Aí diz assim, ó. No 5. Para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebemos a adoração de filho. 6. E porque vocês são filhos... Adoção de filho. Adoção de filhos, né? E porque vocês são filhos de Deus, aí ele diz, enviou o Espírito do seu Filho aos nossos corações. Esse Espírito clama, Abba, Pai. Esse é o Espírito que te orienta. Você vê que se você não tiver o Espírito do Jesus, Deus, Jesus glorificado, você não consegue vencer as dificuldades, as adversidades. Qualquer ventinho de dificuldade aflige você, tira a tua paz, tira a tua alegria. É como eu estava conversando com a missionária Rose algumas horas antes do culto, creio eu que foi de manhã. Nós estávamos falando daquela semente que se ela não morrer, fica ela o quê? Fica ela só. O que é a semente se ela não morrer? Se você não morrer para a este mundo, você fica só, meu amigo. Você pode ver, às vezes você tem nome de crente, de cristão, disso, daquilo, mas você se sente só. Você é uma pessoa solitária. Você é uma pessoa depressiva e você prega Jesus, mas você não tem Jesus dentro de você. Porque você não quer entender que existe duas naturezas dentro do homem. Não é uma natureza, é duas. A natureza humana e a natureza espiritual, que é a natureza celestial. Então, se você não nascer de Jesus, meu amigo, fica difícil. Fica difícil porque você sempre vai oscilar. Se você receber uma repreensão, você se sente que foi ferido, que foi lesado, que foi injusto. Amém? Então, a Bíblia, ela é muito bem clara no versículo 6. E porque vocês são filhos de Deus, filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos nossos corações. Por que no coração, meu amigo?
Porque os nascidos do homem, ele é gerado por sentimentos. Se ele não for bajulado, se ele não for paparicado, ele não suporta, ele não aguenta. Então é natural que você vai encontrar pelo mundo afora aí diversas pessoas dizendo que foi ferida, que foi abandonada, que foi caluniada. Quantas vezes eu fui caluniado? Quantas vezes eu fui apedrejado? E eu tô aqui. Por quê? Porque há 30 anos atrás, meu amigo, eu nasci de Deus. Aleluia, Senhor. Eu tive um encontro com o Senhor Jesus. E eu busquei o seu Santo Espírito e ele me selou. Quando é selado, eu já expliquei aqui em relação a um copo com água. Quando um copo de água está totalmente cheio, não tem condição de entrar mais nada porque já está o quê? Cheio. Mas quando você está vazio, quando você é natural... Mas pastor, nós somos naturais. Sim, meu amigo, mas eu estou falando de formas espirituais. Eu digo naturais em relação... espiritual em relação às coisas de Deus. Você já não pensa mais como um ser humano normal. Você, quando é nascido de Deus, você não é um ser humano normal. Você já não olha mais como um homem normal. Você já não se preocupa com a rejeição, com as calúnias, com as mentiras, com as fofocas. Por quê? Porque você sabe qual é o teu alvo. Você sabe qual é o teu objetivo. Você sabe para onde você está indo. Você sabe para onde a tua alma vai depois dessa natureza terminar o seu tempo. Por quê? Porque o próprio Deus na natureza, na persona do Espírito Santo, ele coloca essa certeza dentro do teu espírito ou do seu coração, meu amigo. Claro que é do teu espírito, porque o coração é complicado, ele é corrupto. Ele diz para você assim, também não é assim. Também não é assim. Só eu sei o que eu sinto. Só eu sei o que eu passo. Claro que é só você, o corpo é teu. A vida é tua. Não é eu que tenho que sentir. Você está entendendo? Aí ele diz mais assim no versículo 7. Assim vocês já não é mais o quê? Escravo. Escravo dos seus desejos. Escravo do pecado. Porém, filhos. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Herdeiro de quê, meu amigo? Herdeiro da salvação, herdeiro da promessa. Qual é a promessa? Toda a carne receberá o Espírito de Deus que se voltam para Deus. Não vem com esse papo furado que tu vive uma vida de pecado, uma vida de prostituição e dizer que é batizado com o Espírito Santo, que tu tem um demônio dentro de você, meu amigo. Tem o espírito do capeta dentro de você. Não, mas eu falo em língua, o capeta também fala em língua. Mas eu vejo coisas, o cão também vê coisas. Você sabia disso? Sabe de tudo. Então, meu amigo, quando você tem a natureza de Deus, você é um ser racional. Você pensa. Você não se deixa levar por qualquer ventinho de dificuldade. Pelo que os olhos mostram. Você não se leva pelo que teus olhos veem. Mas os meus olhos só viram em deserto. Porque tu é natural. Porque tu não é espiritual. A Bíblia diz que Abraão, quando viu que Ló era um problema, quando ele viu que Ló era um problema, ele não foi lá discutir com Ló não, meu amigo.
Ele não foi lá discutir com Ló, não. Os pastores de Ló estavam dando problema para Abraão. Por quê? Porque eles cresceram. Então ali um estava brigando com o outro. E isso estava sendo um problema indireto para Abraão. E olha, se você quer saber, Deus não falou mais com Abraão quando Ló seguiu Abraão. Mas quando Ló tomou uma decisão instruído por Abraão, Deus falou com Abraão novamente. As coisas começaram a funcionar para Abraão. A Bíblia diz que Abraão, ele que tinha sido instruído por Deus, ele tinha o direito de escolha. Ele poderia escolher as Campinas. Mas Abraão, sabiamente, porque ele era guiado pelo Espírito de Deus, ele falou assim: ó, o negócio é o seguinte, os nossos pastores estão tendo problemas, então você toma uma decisão aí. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Eis a Campina do Jordão e o deserto. Escolhe. Ló, malandramente, porque ele olhava com seus olhos naturais, ele foi para a Campina do Jordão. E lá só teve problema, porque lá era Sodoma e Gomorra, meu amigo. E Abraão foi para o deserto. E no deserto Abraão, ele prosperou. E no deserto Deus voltou a falar com Abraão. Aleluia. De repentemente, você está em um deserto. De repentemente você está passando por uma dificuldade que você não compreende. Você tem buscado o Espírito de Deus. Você tem buscado a direção de Deus. E você não tem visto nada. Você não tem compreendido o porquê de você ter sido fiel. E nada acontece. Nada progride. Mas, meu amigo, eu digo para você, tenha paciência. Porque Deus foi com Abraão. Chegou uma hora que Abraão, ele perdeu a estribeira. Abraão, ele perdeu o controle. E ele resmungou com Deus. Até quando, meu Senhor, meu Deus, o meu herdeiro será um escravo? Tu me prometeste um filho nascido de mim, e o meu herdeiro é um escravo. Nem Abraão queria um filho nascido de mulher. Não é verdade? Ele queria um filho nascido dele mesmo. É muito forte o que está sendo falado hoje. Essa revelação de hoje, ela está vindo direto de Deus para você, meu amigo. A Bíblia diz que Abraão, ele se separou de Ló. E Abraão imediatamente questionou com Deus o motivo, porque não tinha sido respondido. Porque Deus mandava ele para a direita, ele ia para a direita. Deus mandava ele para a esquerda, ele ia para a esquerda. Mas quando Abraão, ele questionou, ele reclamou com Deus, ele buscou os seus direitos, Deus entrou imediatamente numa aliança com Abraão e falou para Abraão: sacrifica Abraão. E Deus, ele passou no meio do sacrifício e provou para Abraão: olha, assim como a metade deste animal está de um lado, está de outro, se eu não cumprir com a minha palavra com você, Abraão, você pode fazer isso aí comigo. E Deus, ele foi com Abraão. E a Bíblia diz que Ló foi para a Campina do Jordão, lá nas terras aonde tinha bastante verde. Mas a Bíblia diz que o seu sobrinho foi sequestrado, foi botado como resgate. A Bíblia diz que Abraão pegou
servos nascidos na sua própria casa. Você está vendo quando você tem obreiros nascidos na tua casa, no teu trabalho, na tua missão espiritual? Você tem vitória. A Bíblia diz que Abraão não era um ministro de guerra, Abraão não era um general de guerra, Abraão não entendia tática de guerra, mas Abraão era nascido de Deus. Abraão, ele não tinha dificuldade de ouvir a voz de Deus. Abraão, ele não tinha dificuldade de entender a vontade de Deus. E Abraão foi lá e resgatou o seu sobrinho. Ele venceu 5 reis, 5 generais de guerra, porque se era reis, naturalmente tinha generais que comandavam o exército, e resgatou o seu sobrinho. E um dos reis falou para Abraão assim, ó: leva toda a riqueza, leva todos os despojos, mas só me dá as almas. Você está vendo o que o diabo quer, meu amigo? Só é a tua alma. O diabo, ele só quer a tua alma, meu amigo. Talvez você acha que está difícil. Talvez você acha que está sem graça. Mas lá no inferno é muito mais sem graça, meu amigo. Porque lá toda oportunidade, toda esperança acaba. E Deus, ele está te dando uma oportunidade nesta noite, para que você possa conhecê-lo, para que você possa se relacionar com ele. Mas só que você, cheio de piti, cheio de mimimi, você acha que não precisa ir mais à igreja, porque pode buscar Deus em qualquer lugar. É, meu amigo, cuidado com os sentimentos do teu coração, que ele pode te levar para uma perdição que você nunca mais consegue voltar. Não rejeite a Deus. Reconheça que você precisa nascer de Deus. Reconheça que você precisa do batismo com o Espírito Santo. Reconheça que você precisa de se relacionar com Deus. Olha só o que está escrito lá no livro de Jó. Jó 14. Você vai entender o motivo. Por que tanta inquietação? Por que tanta perturbação? Por que tanta angústia? Tanta angústia você tem vivido. Tanta dificuldade você tem passado com os teus sentimentos. Você vai entender, meu amigo. Jó? Jó 14. Olha só o